Foco no afeto de número 296, tema de hoje, meditação, perguntas e respostas, vídeo 2 de uma série de 5. Gente amada, gente querida, eu estou gravando aqui uma série de 5 vídeos para vocês inscritos no meu canal, que agora remontam ao número de 100 mil. É um número inesperado, repito aqui sistematicamente, é um número totalmente inesperado no meu canal, na minha opinião, até improvável, vídeos longos, videoaulas, eu nunca pensava nem na metade disso. E eu atribuo isso ao carinho e à amorosidade imensos de vocês. E isso me motivou, como um ato humilde, mínimo de gratidão, fazer essa sequência de 5 vídeos respondendo às perguntas que vocês mesmos vêm fazendo ao longo de 5 anos praticamente, nos meus 4 vídeos sobre meditação aqui no meu canal. Então vamos lá às perguntas de hoje. Aislan de Souza Maia: eu estava a fazer meditação e ao soar o primeiro dos 4 sinos ao fim da sessão, eu senti um susto, um arrepio. Será que isso é um bom sinal de que conseguimos entrar em estado meditativo? Olha, não diria que isto em si seja um bom sinal. O estado meditativo é o terceiro estágio da meditação. Primeiro o relaxamento, depois aí a meditação, depois o estado meditativo. Você abre os olhos e você faz coisas, ok? Se você estava aberto à intuição, se a sua mente não estava hiperativa, passiva, você está aberto à intuição, de repente você se vê fazendo alguma coisa, isto é a tua sabedoria falando com você através da intuição o que é para ser feito naquela hora. Se é para não fazer nada, não vem intuição nenhuma. Se é para fazer alguma coisa, você se vê fazendo isso, ok? Então isso é que define um bom estado meditativo. O fato de você se assustar ou não é irrelevante. Pode ser um reflexo do seu superego de defesa. O superego de defesa é um reflexo que a gente tem para a preservação do nosso indivíduo. Por exemplo, você está sentado e ouve um barulho de alguma coisa em cima da tua cabeça e aquele barulho te remete a um perigo. Alguma coisa pode cair na sua cabeça. Aí você pula para o lado instintivamente. Isso aí não tem nada a ver com ou meditação ou estado meditativo. Tá bom, meu caro? Muito bem. Se o sininho estava muito alto, aí você abaixa o sininho um pouco mais para ele não te dar esse susto. Tá bom? Essa é a minha resposta. Gratidão pela sua pergunta, meu caro Aislan, e principalmente pela sua energia. Vamos adiante aqui com Amália Shape. Arli Cravo, estou tão relaxada que mal consigo digitar. Que bacana, Amália. Mas quero contar essa experiência. Essa foi minha primeira meditação mais intensa. Confesso que durante um tempo dentro desse silêncio fiquei ansiosa para que acabasse, mas depois me entreguei sem me preocupar com o tempo. Logo senti uma pressão em minha cabeça e visualizei ondas coloridas fazendo círculos, como se estivesse levando minha cabeça junto. Quando abri os olhos, estava caindo lentamente sobre o chão. Fiquei dessa forma até o final do exercício, controlando meu corpo para que não caísse. Muito bem, essa atitude, esse ato de controlar o corpo para que ele não caia, precisa ser um ato automático, que você não pense nele. Nosso corpo é capaz disso sem que a gente pense, ok? Não é uma atitude que eu vou tomar, não é um procedimento mental que eu vou tomar para manter o meu corpo, minha coluna ereta, meu corpo em pé, ok? Precisa ser uma coisa automática. Na meditação eu não posso colocar a atenção em cima de alguma coisa. Eu não posso estar fazendo nada. Eu estou respirando, mas de forma involuntária. Eu estou cuidando do meu equilíbrio, mas de forma involuntária. Quando preciso tomar conta do meu equilíbrio, da minha respiração, então acabou a meditação. Terminou a meditação. Aí eu sou obrigado a pensar na respiração, a agir sobre a respiração. Claro, eu vou agir e pensar. Ok, é uma atividade básica. Sem respirar a gente não vive. E a queda também. Né? Se o corpo está caindo, tem alguma coisa de errado aí. Ou muito sono, você deita e dorme. Tá? Ou então você entrou por acaso em alguma espécie de transe, ou um relaxamento excessivo. Ok? Aí você vai e relaxa. O seu corpo naquele momento não está preparado para você meditar. A meditação, repito,
período de relaxamento que antecede a meditação. Em seguida, a própria meditação, que é silêncio total. No relaxamento, você pensa assim, você se concentra na respiração, ok? E a própria respiração é um ato de relaxamento, a respiração diafragmática. Quando entra na meditação, é o silêncio físico, emocional e mental. Você não pensa, você não faz nada, ok? Você não deseja nada, tá? Se você é obrigado, por alguma circunstância, a tomar conta do equilíbrio da sua coluna para você não cair, então alguma coisa está acontecendo, já não é mais meditação. Você pode até respirar, se acomodar melhor, porque de repente você estava mal acomodada, estava sentada de um jeito não muito confortável, aí você dá um jeitinho de se aprumar, de se equilibrar, e aí você fica ali com a coluna ereta, mas não pensando no seu equilíbrio, é automático, o corpo é capaz de tomar conta disso automaticamente, e da respiração também, tá certo? Essa sensação de que você vê luzes, vê coisas, faz parte daquelas estratégias que o ego usa para dispersar a sua abstração, o seu silêncio. De repente você vê coisas lindas, maravilhosas, você vê mandalas maravilhosas, coloridas, sendo formadas e diluídas, espetáculos pirotécnicos. Tudo isso é muito bonito, tudo isso é muito bacana, mas lá no estado meditativo, depois que acaba a meditação. Durante a meditação, não. O espetáculo pirotécnico pode até estar lá, mas você está indiferente. Tanto faz aquilo lá como aquilo não lá, ok? A presença ou ausência daquilo ali, tá? Durante o tempo do silêncio, você diz aqui que você ficou ansiosa para que acabasse. É claro, o ego está apavorado. Você está me descrevendo aqui um negócio que é totalmente sintomático da resistência do nosso ego, do seu ego, à meditação. O ego, quando você começa a meditar, o ego fica apavorado, porque ele não entende esse silêncio, ele sente que você não está disponível, as coisas podem acontecer, você está vulnerável, você pode se prejudicar, pode se machucar e etc e tal. Meu Deus do céu, o ego fica apavorado e passa, claro, essa angústia, essa ansiedade para você. Para você acordar, o ego acha que você está ausente, né? Está ausente, sim, do ego. O ego está ali. Ele está lá, você não está indiferente, o ego não está anulado, não, ele não está anulado, ele está passivo, ok? Ele vira ferramenta e não agente, e não autor de coisas. Ele não é mais digamos, o criador e o executivo, ele é só o executivo. Quando o executivo não tem nada para fazer, o chefe não disse o que é para fazer, e nem se tem alguma coisa para fazer, o ego não faz nada, né? Tá bom, minha querida? Essa é a minha resposta. Gratidão pela sua pergunta e principalmente pela sua energia. Vamos adiante aqui com Milena Pereira. Boa noite, minha querida Milena. Como sabemos que conseguimos alcançar o estado meditativo? O que sentimos no momento? Existe algo que nos indique que conseguimos para que possamos dar continuidade? Não é? Ok, o estado meditativo, minha cara. Repetindo, meditação. Começo é um relaxamento. Meditação, silêncio. Estado meditativo é a terceira parte. Espero que você não esteja querendo dizer, por estado meditativo, o estado de estar em meditação. Não, é o estado de meditação. Se é isso que você está se referindo, é quando você está indiferente. Você está consciente, você está acordada e passiva. Absolutamente passiva. Tem imagens, tem ruídos, tem coisas, mas você não interage com isso. O seu ego fica passivo, não reflete a respeito de, não se incomoda com, né? Não interage com, está absolutamente passivo, não conceitua, não analisa nada, é um nada. É uma paralisação da ação mental, porque você já está em silêncio físico, não está fazendo nada, silêncio emocional, não está desejando nada, e a paralisia da ação da mente pensativa, pensadora, okay? Que interage de forma a pensar, a analisar coisas, deduzir coisas. Você está passiva. Se por estado meditativo você está querendo dizer isso, então que na verdade é estado de meditação, então quando a sua mente está paralisada, você sabe que está em estado de meditação. Mas se você pensar na hora, agora eu estou em estado de meditação, ferrou, porque você
conceituou, estou em estado de meditação. Você se posicionou, você fez uma reflexão a respeito do seu estado. Isso já não é meditação, tá bom? Agora vamos falar em função do que você escreveu de fato, né? Existe algo que nos indique que estamos no estado meditativo? Estado meditativo, você abre os olhos, você pode agir, ok? Mas só que segundo a sua intuição, não segundo a ansiedade do ego. Não, eu preciso ter que fazer aquele e-mail, tenho que fazer aquele não sei o que lá, tenho que fazer aquela ansiedade, aquela pilha para fazer coisas. Você sente, você espera a sabedoria falar, que fala através da intuição, você fica em estado contemplativo. Aí você intuiu, eu vou lá, vou tomar um banho de mar. Vai lá e toma o seu banho de mar. Estado meditativo. Você não vai pensando coisas, você não vai pensando nada. Você vai tomar o seu banho de mar. É estado de contemplação. Percebe? Aí acabou o banho de mar, bom, agora vou passear. Agora, eu preciso escrever um e-mail que eu não escrevi. Você vai, volta para sua casa, vai lá, ou pega o seu celular, escreve seu e-mail, passa o e-mail, pronto. A mente vai pensar o suficiente para o e-mail. E você vai escrever aquele e-mail, porque você teve a intuição de ver aquele e-mail. Se no decorrer de procurar lá um e-mail, você viu um outro e-mail e aquilo tocou o seu coração, mas não ansiedade, você não ficou ansiosa com outro e-mail, ok? Você se conectou com aquilo, olha, eu preciso ver isto aqui. A intuição está me mostrando que eu estou vendo isto aqui. Então abre aquele outro e-mail ali, toma contato com a mensagem ali, e pela intuição você vai responder agora ou depois, ou não vai responder. Percebe? O ego não age com base nos desejos que esse ego tem. O ego vai agir desde que a sabedoria tenha falado através da intuição. Aí sim você está plena no estado meditativo. Se começa a pensar muito, maquinar muito, entra ansiedade, insegurança, medo, você saiu do estado meditativo. Tá bom? Em última análise é isso. Essa é a minha resposta, minha querida Milena. Gratidão pela sua pergunta e principalmente pela sua energia. Vamos adiante aqui com Vanusa Vilar. Meu querido, muito obrigada por suas palavras. Está me fazendo muito bem. Fiquei viúva há pouco mais de um ano e preciso recomeçar, mas é muito difícil. Encontrei você. Ouvir você é muito bom e faz acreditar que posso caminhar sozinha. Estou tentando meditar. Ainda não consigo me concentrar, mas não desisto. Estou tentando todos os dias. Queria te agradecer. Que bom que encontrei você. Um abraço, um grande abraço, um grande e afetuoso abraço, minha querida Vanusa. Gratidão por esse depoimento maravilhoso, um momento de superação. Puxa vida, se todas as pessoas pudessem ter, não é que isto é sinal de inferioridade não ter, é que muitas vezes isso vem como uma bênção. Claro que essa bênção a gente constrói, é um mérito que a gente acaba construindo. Então, que bom quando todas as pessoas puderem ter, incluindo eu, puderem ter tamanha força, tamanha percepção, tamanha proatividade, comprometimento com o crescimento. Que coisa maravilhosa. Antes de mais nada, meus parabéns de todo o coração, minha querida. Tá? E meus sentimentos também em relação à sua perda. Você ainda não consegue se concentrar, é claro, você está vivendo nesse momento um trauma de perda. Então não é de uma hora para outra que você vai conseguir aquela concentração plena. Então tem que ter muita paciência com você. Isso, pelo jeito que você falou aqui, você tem de sobra, e persistência, ok? No mínimo você sai do procedimento da meditação melhor do que quando você entrou, como todos nós, não é? Por pior que tenha sido a sua meditação, no seu conceito, você sai sempre melhor do que quando entrou nessa meditação, tá? Você está tentando todos os dias, que maravilha, minha querida. E você diz aqui, queria te agradecer, que bom que encontrei você. Eu que agradeço, minha querida, pelo seu relato maravilhoso, pelo seu comprometimento, pela sua força interior, né, e pelo seu carinho manifestado aqui no meu canal, através desse comentário tão generoso, tão bonito e tão exemplar, né, de coração
Minha gratidão, minha querida, gratidão pelo seu comentário e principalmente pela sua energia. Vamos adiante aqui com Lúcia Brandão. Sou desenhista e trabalhar em meditação pode ser bem interessante, não é? Muito interessante, minha querida, muito interessante. Em meditação, me permita fazer um ajuste, minha querida Lúcia, trabalhar em meditação é impossível. Porque se eu estou trabalhando, se eu estou fazendo alguma coisa, eu não estou em meditação. A ação do ego, mesmo que seja por intuição, já caracteriza o fato de que eu não estou em meditação. Eu posso estar em estado meditativo, ok? Preciso esclarecer, deixar isso bem clarinho aqui, tá? Fazer sua meditação antes de trabalhar, depois de trabalhar, com uma pausa entre um trabalho e outro, isso é maravilhoso. Agora, se por meditação você está querendo dizer o estado meditativo, aquele estado que a gente, quando sai da meditação, a gente deve ficar nele, que é a mente passiva, absolutamente passiva, a intuição, a sabedoria fala através da intuição, e a intuição diz para você o que é para você fazer, e você faz, e aí entra assim, claro, o trabalho, cabe bem a sua frase, sou desenhista e trabalhar em estado meditativo, estou fazendo um ajuste em relação ao que você falou, pode ser bem interessante. Exatamente, os grandes artistas, músicos, pintores, escritores, trabalham basicamente as grandes obras, a concepção, a ideia, o advento da ideia vem no estado meditativo. A pessoa tem a ideia e muitas vezes quando coloca em prática, ao fazer, consegue uma fluência tal, meu Deus, tão grande que é um parto de luz aquilo. É uma coisa muito bonita. A pessoa vai compondo, vai pintando, vai escrevendo, aquilo vai fluindo. Muita gente diz que é uma psicoação. É como se fosse, tem psicografia, a psicocomposição, pintura psicografada. Na verdade, a pessoa está no estado meditativo, e aí vem a intuição, vem a sabedoria falando através da intuição, e a pessoa vai desenhando, vai pintando. Pode ser feito com a ajuda de mentores desencarnados que estão ali a inspirar a pessoa. Aí o seu ser autoriza a aproximação dessa entidade, ok? Que inspira você a escrever, a, enfim, fazer o que você sente, não é? Mas isso é feito no estado meditativo. É o melhor estado para se compor, para se fazer qualquer obra de arte. É o estado para se cantar até também. Você pode cantar, você pode dançar no estado meditativo. Deve. Quando você se entrega completamente à coisa mais linda que tem naquilo que você está fazendo. Por exemplo, o cantor que canta no estado meditativo, ele está em contato com a mesma coisa com que estava em contato com o compositor. O compositor, quando compôs a música, ele entrou em contato com uma frequência de amorosidade, se for este o caso, uma música sobre amorosidade, ele entra em contato com a frequência da amorosidade e nessa frequência, convivendo com essa frequência, ele transforma isso em música, ele faz uma versão disso em música, em letra e música, ou em pintura, ou em livro, enfim, e por aí afora, dança, seja a arte que for. Eu entendo que todas as coisas podem ser feitas de forma artística, todas as coisas. Um projeto de engenharia pode ser concebido e executado em estado meditativo, ok? Sendo inspirado sempre, a intuição está presente ali, tá? Não é que a pessoa vai fazer um projeto de engenharia que desrespeite a lei da gravidade, por exemplo, não é isso. Aí a intuição não é intuição, aí é viagem do ego, não é? O que não é muito legal é quando a gente teve a inspiração, aí veio o quadro todo na cabeça, no âmbito a gente chama de mente, não é? Mas é uma percepção muito acima da mente, você percebe aquele quadro ali prontinho, e aí você começa a pintar e você perdeu a conexão. Aí você fica lá, faz uma vez, joga uma tela fora, faz outra, faz outra, faz outra, faz outra. Precisa meditar de novo. Precisa meditar para você ter o contato de novo com aquela origem. E o ego não controla quando vai ter o contato. Então você guarda a obra e fica, volta e meia, faz a meditação no estado meditativo, coloca ele para o universo. Como será o complemento desta obra? Como será a sequência desta obra? Pronto. Aí em algum momento vem a intuição e você se reconecta e aí você faz você manifesta
aqui na 3D aquela obra, não é? Estou aproveitando a sua questão, que é deliciosa, minha querida Lúcia, para falar mais fundo a respeito da inspiração, não é? Isso acontece com o físico também, não é? O cara está atrás de uma fórmula, atrás de uma fórmula, não consegue, quando o cara dá uma silenciada, aí acontece, ele tem a solução. O meu professor de filosofia espiritualista conviveu com Einstein. O Einstein falava para ele assim, olha, quando a coisa está meio, o bicho está pegando, que eu não consigo entender alguma coisa que eu quero fazer, eu não consigo chegar numa solução, eu pego meu violino e fico tocando. Ou seja, ele faz uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que ele faz, mas que distrai a alma dele, ok? Ele fica lá, entretém e encanta a alma dele. E o violino servia para ele se conectar de novo com a fonte onde ele estava bebendo para fazer a bendita da fórmula que ele não conseguia fazer, ele tinha perdido o contato. Aí ele fala, eu toco meu violino e na maioria das vezes eu volto para o trabalho e as coisas vão, que é uma beleza, o que eu não estava enxergando eu passo a enxergar, né? Isso não é só com um artista, né? Relendo aqui, porque eu falei bastante aqui sobre a inspiração, sou desenhista e trabalhar em meditação pode ser bem interessante, não é? Aí eu fiz um ajuste, né? Eu sugiro a você um ajuste, trabalhar em estado meditativo, aí sim, pode ser bem interessante, não é? Sem dúvida. Ou seja, além da meditação formal, buscar este silêncio interior nos momentos de criação. Aí sim, aí você fala, é o estado meditativo. Isso é o estado meditativo. Além da meditação formal, buscar esse silêncio interior nos momentos de criação é a fórmula. Isso é a senha para você acessar aquela dimensão da onde vêm as coisas mais maravilhosas que a gente pode reproduzir, que a gente pode fazer, não é? Vou experimentar, você fala aqui. Gratidão. Conheci seus vídeos hoje, estou gostando muito. Um grande abraço, minha querida. Gratidão pela sua pergunta e principalmente pela sua energia. Vamos adiante aqui com Cabeça, a pessoa se intitula Cabeça. Arli, não consigo observar minha respiração sem interferir nela. É questão de treino isso. Olha, observar a respiração não é tão necessário assim para a meditação, pelo que me consta, tá bom? Você sim vai prestar atenção na sua respiração quando você estiver no relaxamento. Você presta atenção na respiração, você induz a respiração diafragmática, ok? Com isso a respiração diafragmática está te relaxando e você está se concentrando só na respiração, tá? Agora, o que você fala, no meu entender, é um outro assunto que é interessante também. Não consigo observar a minha respiração sem interferir nela. Por exemplo, eu posso observar esse cristal aqui e não interfiro nele. Segundo a física quântica, eu observando, eu interfiro nele sim, tá? Eu interfiro. De um jeito sutil, mas eu interfiro, às vezes não tão sutil assim. Aí dá uma lida na física quântica, no pensamento quântico, tá cheio de vídeo interessante no YouTube que fala sobre isso, não é? Quando você consegue abstração, quando você consegue sair de você, esquecer de você o tanto possível e olhar para uma outra pessoa e sentir a outra pessoa, você está em empatia, ok? Aí você não está interferindo na pessoa, você está passivo, a pessoa está lá exercendo-se e você está sentindo o que ela está sentindo. Você não está induzindo o que é para ela sentir. A mesma coisa você tem que fazer com a sua respiração, é entrar em empatia com você mesmo, de uma certa forma. Você esquece do seu ego, isso é fruto de treino, isso é resultado de muito treino. Quando você consegue esta abstração, a capacidade de observar a sua respiração sem interferir nela, quando você consegue essa abstração, isso é uma maravilha, é uma beleza. Olha, isso te capacita muito mais a entrar no estado de meditação. Porque você pode, com o tempo, você vai assim, por corte, assim, medita. Bom, você entra em meditação assim, na hora. É possível isso. Muitos monges fazem isso. Conheci um monge zen budista de uma forma muito interessante, convivi com ele um bom tempo, e ele me falava isso. Meditação é assim, você depois que treina, depois que deixa de ser iniciante, você entra em meditação a hora que você quiser e sai da meditação também a hora que você quiser, né? Aí eu perguntava, como assim? Nossa, era muito estranho para mim a simples ideia disso, né?
Mas é possível. Aí há um trabalho, é um treino para que você consiga a abstração em relação a tudo. Ok? Por exemplo, o seu coração bate num determinado ritmo. Você começa a observar o seu batimento cardíaco, você consegue interferir nele. Mas se você consegue ficar passivo e tem treino para isso, você consegue, aí sim você interfere pouquinho, quase nada. Porque a não interferência 100% eu entendo que seja impossível. Mas é aquela não interferência satisfatória para você assistir o seu corpo, que é muito bacana, é muito legal isso. É muito, meu Deus, é um dos pontos de autoconhecimento corporal fundamentais, na minha opinião, não é? Essa é a minha resposta, meu caro cabeça. Gratidão pela sua pergunta e principalmente pela sua energia. Vamos adiante aqui com Elaine Nicolai. Nossa, foi muito bom e não sei se para começar podia, mas coloquei 2 vezes o exercício. Ela está se referindo ao exercício de meditação que tem aqui no meu canal. Coloquei 2 vezes de tanta paz que senti. Nunca tinha tentado e pensei que não fosse conseguir silenciar, mas consegui. Alguns momentos parecia que entrava em sonhos, porque vinha imagens do nada como se estivesse em algum lugar. Daí eu percebia e voltava a pedir silêncio para mim mesma, não é? A Elaine está dizendo aqui, não é? Não sei se estava certo, mas de qualquer forma foi maravilhoso e estou me sentindo tão relaxada, vou continuar fazendo até criar rotina. Meus parabéns, minha querida, e você percebeu a estratégia do ego, não é? Você começa a ver umas imagens, uns sonhos assim, é para dispersar você da sua meditação. Isso daí não é o capeta, não é o demônio, não é diabo, nada disso não. É o nosso ego, que na verdade, o ego, quando você estuda metafísica, o ego diabo é ego, não é? É o ego quando vai por ele só, dissociado da sabedoria, não é? Então, de uma certa forma, é uma tentação do diabo e tudo mais, não é? É o seu ego apavorado que não quer esse silêncio. Ele quer dirigir, ele não sabe dirigir, mas ele não sabe que existe alguém que dirige melhor que ele a tua vida, que é o teu ser, através da intuição. Ele não sabe disso. Então ele fica apavorado. Com o tempo ele vai ficando sossegado, porque ele percebe que depois que você volta desse estado que ele não entende o que é a meditação, o teu ego está sempre melhor. Como o sono, a gente não sabe o que acontece no sono, a gente não lembra que a gente está dormindo, eventualmente dos sonhos, não é? Mas a gente sabe que se não dormir a gente fica ruim. E se a gente dorme e dorme bem, a gente fica muito melhor. Então a gente vai e dorme. Muitas vezes a gente até quer ficar acordado muito tempo para trabalhar, para fazer coisas gostosas que a gente ama fazer. De qualquer forma, foi maravilhoso, estou me sentindo tão relaxada, vou continuar fazendo até criar uma rotina. Que maravilha, minha querida. E é isso, quando o ego interferir no meio da meditação ali, se você dispersou muito, você dá uma respiração, presta atenção na sua respiração por 3 respiraçõezinhas, só pelo diafragma, claro, depois deixa a respiração automática, porque aí você se apruma mais fácil. E você ali, bravamente, você voltou ao silêncio, você se impunha o silêncio em seguida. Que maravilha, minha querida. O silêncio, a passividade. Nossa, que comentário mais feliz e mais exemplar para todos nós aqui, minha querida. Gratidão por essa colaboração, viu? Gratidão pela sua pergunta e pelo seu relato, principalmente pela sua energia. Gente amada, gente querida, dessa forma eu encerro mais um Foco no Afeto, dessa vez de número 296, cujo tema foi meditação, perguntas e respostas, vídeo 2 de uma série de 5 vídeos sobre meditação, perguntas e respostas. Eu desejo a todos nós aqui uma ótima semana, sempre muito focados no afeto.